Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, alguns de vocês eu já conheci, outros não. Eu sou a Mariane, mas vocês podem me chamar de Mari. Eu sou a nova professora de Geografia e eu vou continuar as aulas da professora Laís, tudo bem? Bom, hoje eu vou continuar com vocês a aula 25 no caderno 3. A gente está começando no caderno novo, olha aí que legal. E a gente vai falar sobre a Europa, a economia industrial. Então, só para relembrar um pouco, vocês estavam falando sobre as características rurais da Europa, né? Então, a Europa é o velho continente. E vocês já olharam como que se deu essa questão agrícola, o êxodo rural, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a economia industrial. Então, essa primeira parte do rural, do agrícola, diz respeito ao primeiro setor, é o setor primário, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o setor secundário, que é o setor da transformação e da manufatura. Então, é pegar essas matérias-primas, que muitas vezes são retiradas do campo, traz para a cidade, elas passam por processos de transformação dentro da indústria, e a gente tem os produtos que são manufaturados, que aí correspondem ao segundo setor, que é o setor secundário, que é o setor da indústria de transformação, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a economia industrial. Então, como objetivos para essa aula, a gente tem aqui, eu vou ficar me movimentando, tá bom? Então, o primeiro objetivo é retomar os conceitos fundamentais sobre a economia industrial e aplicá-los ao contexto europeu. E, por fim, treinar a leitura e a aplicação de gráficos, tabelas e mapas na análise geográfica. Isso é muito importante para a gente entender melhor como se deu a apropriação do espaço e como os dados vão mudando ao longo dos anos. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, já começa logo com um mapa aí para a gente dar uma olhada. E esse mapa, ele tem algumas informações, a gente vai olhar uma informação de cada vez, tá bom? Então, a gente vai falar agora sobre as origens e a evolução da industrialização dentro do continente europeu. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar nesse mapa aqui são essas linhas. Esse mapa foi tirado da apostila de vocês, eu achei ele muito interessante, então aproveitei ele mesmo já para a gente poder começar a conversar. Então, aqui ele tem uma primeira informação, que são essas linhas em marrom. Tá vendo aqui? Então, tem uma linha, duas, três, quatro, cinco linhas, que elas têm um sentido aqui de expansão, né? Mas, por primeiro, a gente vai se ater só às linhas. Por quê? Porque essas linhas aqui, elas correspondem a datas diferentes. Aqui está separado no intervalo de 10 anos. Então, essa primeira linha aqui, ela vai mostrar aonde se concentravam as áreas industriais até aquela data. Então, por exemplo, até 1840, as áreas industriais elas estavam localizadas aqui, tá vendo? Dentro dessa faixa, que compreende aqui principalmente o Reino Unido, certo? Bom, passados 10 anos, a gente tem aqui 1850, a gente já tem uma expansão dessa faixa, então a faixa ela já está um pouco maior, tá vendo? Ela já vai pegando aqui a parte da Bélgica, um pedacinho da Alemanha, e assim ela vai tendo um sentido de expansão. E aí a gente já vai falar sobre a segunda informação que tem nesse mapa, que é a direção para onde essas zonas elas vão crescendo. Então, tá vendo aqui a seta em vermelho? Ela tem uma direção que ela vai partindo do litoral para o interior do continente, até chegar aqui em Moscou, certo? Bom, então são essas duas informações. A primeira, dá para a gente perceber que o quê? Ela começa em um lugar, em industrialização, e ela vai passando para outros lugares. E o sentido de expansão dela vai seguindo. A matéria-prima, isso é um dos mais importantes, principalmente para a localização dos setores industriais. Porque pensa só, eu tenho uma indústria, eu vou querer estar perto da onde? Primeiro, eu vou querer estar perto da minha matéria-prima, igual se eu faço... Deixa eu ver, se eu faço facas, então eu vou querer estar perto de onde tem metal, certo? Para poder extrair o metal dali para poder fazer essa transformação. Então eu vou me instalar onde eu tenho matéria-prima, onde eu vou ter o quê? Uma mina de ferro, de minério de ferro, enfim, então é o lugar onde eu vou querer estar perto. Outra coisa, eu preciso garantir também que tenha transporte, porque não adianta eu produzir um monte de faca e não ter para quem vender, certo? Então, eu preciso estar perto da matéria-prima e, de alguma forma, ter também acesso a transporte. Então, quando a gente pensa em industrialização, esses são fatores que são muito importantes, gente. Se está perto da matéria-prima, se eu estou perto das minhas redes de transporte e se eu estou perto dos meus clientes. Isso também é muito importante, ainda mais porque, pensa só, a gente está falando aqui de 1840. Em 1840, eles tinham um sistema de transportes que é muito diferente do que a gente tem hoje.
Então, hoje a gente conta, sei lá, se você quer pedir alguma coisa, tem iFood, Uber, tem milhares de opções, o pessoal que anda de moto, de bicicleta, de carro. Mas naquela época não era assim. Naquela época, os meios de transporte, eles eram mais limitados. Então, as indústrias, elas precisavam lucrar o máximo que elas pudessem, então elas tentavam usar da melhor forma a infraestrutura que era disponível, certo? Bom, então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de industrialização, a localização, onde eles escolhiam estar no espaço, porque precisava ser rentável. Então, não dá para eu colocar minha indústria em algum lugar onde eu não vou ter matéria-prima, onde eu não vou ter transporte, onde eu não vou ter cliente. Então, isso desde sempre foram fatores determinantes, certo? Bom, uma outra coisa, a gente sempre pensar aqui, já coloquei aqui nesse primeiro slide, o papel da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra ela vai ser o lugar onde é o palco da primeira revolução industrial e das grandes inovações que aconteceram nessa era da industrialização, né? Nesse começo da industrialização. Então, lá onde se despontam as primeiras indústrias, onde se tem as primeiras linhas de produção, onde se tem essa produção rápida. Isso começou no final do século XVIII, beleza? Vamos lá para o próximo slide aqui. Aí vocês vão me perguntar assim, mas poxa vida, professora, de onde veio, né, esse potencial de industrialização do continente europeu, né? Bom, tem muitas explicações cabíveis, lógico, mas tem 4 explicações que definem bem por que a Europa ela conseguiu se despontar como esse palco, né, da primeira industrialização, das primeiras grandes indústrias, porque é de lá que partem as indústrias para os outros lugares, né? Então, hoje a gente vê países como Estados Unidos, Japão, ainda a Alemanha, né, que tem grandes indústrias, mas a gente já vê isso descentralizado do continente europeu. Mas por quê? Porque partiu do continente europeu para esses outros lugares. Mas começou principalmente no continente europeu, por conta das colônias, né? Então, eles fizeram esse processo de exploração, né, das grandes navegações, eles saíram do continente deles, foram para outros lugares, procurar novas terras, procurar outras matérias-primas. Então, as colônias, elas tiveram um papel muito importante nesse primeiro processo de industrialização, porque elas garantiram capital. E aí, quando eu falo de capital, é principalmente por conta dos metais preciosos, então o ouro, a prata, que foram retirados daqui das colônias, principalmente das Américas, e que foram levados para a Europa. Então, a exploração das colônias, ela garantiu esse capital e garantiu também a matéria-prima. Igual eu coloco aqui para vocês aqui, essa foto do capital é o ouro, né? E aqui embaixo, principalmente a extração do pau-brasil, por exemplo. O pau-brasil ele era extraído daqui, era levado para a Europa, principalmente para a indústria têxtil, né? Para outros tipos de indústria. Mas é importante a gente pensar que a Europa, ela cresceu em industrialização porque ela conseguiu ter capital disponível desses metais preciosos que foram retirados das colônias e matéria-prima barata e disponibilidade de matéria-prima. Porque no continente europeu não se tinham mais grandes áreas para se plantar ou para se retirar matérias-primas. E também tinha um outro fator, que tinham produtos, por exemplo, o pau-brasil. O pau-brasil, ele é uma planta nativa aqui do Brasil, da América do Sul, né? Mas, então, não se tinha isso lá no continente europeu. Então, quando você chega aqui no Brasil, que você consegue um outro tipo de matéria-prima, que você consegue utilizar ela de forma mais barata, mais rentável, então eles também conseguiram, além do capital, por meio dos metais preciosos, eles também conseguiram matérias-primas mais baratas e matérias-primas diferentes da que eles usavam no continente europeu. Então, esses foram fatores que ajudaram aí nesse processo de evolução da industrialização. Beleza? Então, eu vou parar aqui por hora, eu vou deixar 2 questões aqui embaixo já para vocês responderem, e aí daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso, beleza?